Olá pessoal, então a gente vai trabalhar hoje sobre o micrômetro. Então o micrômetro está aqui, ó, em cima da mesa. Vamos começar aí com uma breve introdução. Esse aqui é o micrômetro, ok? Só para a gente ter uma ideia, essa distância que a gente tem aqui, ó, dessa face aqui, até essa parte final aqui onde eu estou com o mouse, é 25 milímetros. Só para ter uma ideia do tamanho do instrumento, né? Então ele deve ter aqui um tamanho total de uns 75 milímetros, ok? Ele foi inventado aí então em 1848 por Jean Louis Palmer. Isso aqui também não é muito importante para a gente, tá? Esse aqui é o micrômetro. Aqui tem as partes do micrômetro. Isso aqui é bem importante a gente conhecer bem todas essas partes, tá? Então a gente tem aqui uma parte que é um isolamento térmico. Essa parte aqui de isolamento térmico é que o micrômetro ele é um instrumento tão preciso que qualquer variação de temperatura, o calor da tua mão que tu passa, que transfere para a energia, né, térmica que tu transfere para o instrumento, já cria um erro de medição. Então é muito importante ter esse isolamento térmico, tá? Então também você não ficar muito tempo com o instrumento na mão, que você já começa a aquecer ele e já começa a sofrer uma dilatação. Porque em si o micrômetro, né, como o nome já diz, micrômetro, né? Então ele é 3 casas depois da vírgula, no milímetro. Então tem 1 milímetro dividido por 1000, essa é a resolução do micrômetro. Então muito preciso. E então a gente tem aqui na região do arco, tá? E a peça ela entra aqui dentro. Então tu abre e fecha isso aqui, é como uma porca um parafuso, tá? Então tu abre, desrosqueia, né? Ele tem uma rosca aqui. Essa rosca ela é bem precisa, chamada de parafuso micrométrico. Essa aqui é a região externa do tambor, onde tem as graduações que você vai fazer a leitura. Temos a bainha, o fuso, o contato fixo e o contato móvel. Aqui, se tu for ver, tem uma pequena linha que divide. Essa linha, essas faces de medições aqui, elas são feitas de metal duro e ela tem as pontas lapidadas. Então, essa face com essa face aqui, ela é extremamente paralela. Não pode haver aqui nenhum tipo de erro de paralelismo. Inclusive, quando tu rotaciona essa bainha e tu abre, né, e gira, esse aqui ele vai estar girando, vai estar rotacionando o fuso. Ele tem que continuar paralelo. Obviamente existe algum erro mínimo, né? Mas aí o metrologista, num processo de calibração, ele tenta identificar esse erro e verificar se ele é um erro normal, tá? Aqui se a gente for ver aqui, né? Então esse micrômetro aqui ele é de 0 a 25, ele mostra aqui uma resolução de 0.01. Essa aqui seria a resolução por indicação, mas eu vou ensinar vocês um método de fazer a interpolação da medida e tu consegue chegar também nos resultados de microns, tá? Tanto que a incerteza de um instrumento desse aqui, quanto que é a incerteza? Gira em torno de 0,03 micrômetros, tá? Uma medição dessa aqui tu consegue garantir aí, com um instrumento bem calibrado, tá? Etc. É 0,03. 0,003, né, milímetros ou 3 micrômetros. Tá, então bucha interna, então isso aqui é um parafuso micrométrico, ele é retificado, existe aqui um segredo até de produção. Aqui é a catraca, essa catraca que ela tem aqui é para você não fazer muita força na hora que faz a medição. Então tu rotaciona o micrômetro, rotaciona aqui, ó, essa porca, o tambor, né? Tu gira o tambor, ele vai para frente e para tu não apertar aqui pelo tambor, que é uma parte recartilhada, tu aperta pela catraca. Então a catraca tem uma molinha e é um sistema de força de fechamento. Então ele vai dar ali um ajuste de força aqui em newtons que não vai alterar a medida, tá? No momento de medição. Tá? Aqui está mostrando mais ou menos o funcionamento, né? Como se fosse um órgão parafuso. Então cada passo, né, desse valor aqui, ó, é meio milímetro por passo.
Então, quando dá uma volta, tu anda meio milímetro em qualquer micrômetro. Ele está tentando falar um pouquinho sobre a resolução. Para a gente isso aqui não vai ser importante. Aqui ele está mostrando então a bainha e o tambor, tá? Então na bainha está escrito aqui, ó, 0, 5, 10, 15, a quantidade de milímetros. Então tu faz a leitura do milímetro. E é importante, como a gente estava conversando aqui, é bem interessante, ó. Quando tu está andando aqui, ó, a resolução que está no tambor vai de 0 a 50 só, não vai de 0 a 100. E aqui tu faz a leitura em cima e embaixo. Quando aparece o risquinho de baixo, que nem está aparecendo aqui, ó, é 15, 16, 17 e meio. Então aqui eu vou ler 82. Depois a gente vai começar a entender melhor isso aqui, tá? Então os riscos de cima marca 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os riscos de baixo marcam 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, né, 10,5. Então aqui está marcando a metade. Pode estar invertido também o micrômetro em algumas situações. Fiquem tranquilos que isso aqui tudo eu vou explicar de novo. A gente vai entender bem a leitura do instrumento. Vamos tentar verificar aqui nesse exercício, talvez seja melhor para enxergar. Então a medição, ele realizou a medição, né? Então veja que o que conta para a gente aqui, fazendo a leitura aqui na bainha, tá? Por exemplo, na bainha, tu vai ler aqui 15, 16 e passou o risquinho aqui, 16,5. Tá? Então ele botou aqui 16 milímetros, o risco de cima que passou, tá? Verificou se o risco de baixo passou, passou mesmo, 0,5, escala dos meios da bainha na parte inferior aqui dos meios, tá? Então embaixo as escalas dos meios, em cima a escala dos milímetros. Então 16,05 mais, aí aqui tu soma 25, 30, 31, 32. Somando 16,82. Eu já aconselho para vocês nem imaginar fazer essa conta aqui, ó. Fazer tudo na cabeça, tá? Como? 15, 16, né? Passou o meio, passou. Esse aqui é 25, passa a ser 75. Esse aqui é 30, passa a ser 80. Esse aqui é 35, passa a ser 85. Então aqui nós estamos com 80 e 1 e 2. Tá? Ó, 16, passou o meio, passou 82. 16,82. A medição no micrômetro tem que ser rápida também. Não dá tempo para tu pegar uma caneta e sair escrevendo isso aqui tudo. Tá? A gente tem que aprender já a fazer a leitura real aqui, bem ligeira. Tá? Sobre o micrômetro de polegada, não é importante a gente conversar, tá? Faz a medida em milímetro e converte. Melhor maneira, tá bom? Micrômetro em polegada é inviável, tá? Não. Eu vi uma vez uma empresa que tinha, eles tinham todos um conjunto de micrômetro interno, interno e externo em polegadas, e eles estavam doando lá, estavam enferrujando, porque não tinha utilização para eles. É muito complicado tu ter essa quantidade toda de micrômetro, porque o micrômetro é assim, ele lê ali, por exemplo, o externo, que a gente viu, tá? Esse micrômetro externo. Tu precisa ter de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100, e assim tu vai, de 100 a 125, de 125 a 150, é de 25 a 25 milímetros apenas. Então tu tem que ter uma série de micrômetros, se tu quer de 0 a 1 metro, vai ter muitos micrômetros. Mas muito mesmo, porque vai de 25 a 25 milímetros. E os internos ainda é pior ainda. Tem micrômetro interno com capacidade de medição, a capacidade de medição que seria esse valor que está aqui, ó, de 0 a 25, né? Às vezes é de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, e depois vai talvez de 10 a 15, depois vai de 5 a 5 milímetros. Mas ele geralmente é de 2 a 2 milímetros, ou de 5 a 5 milímetros, de 20 a 25, de 25 a 30. Então precisa ter uma série de micrômetros internos. O que vai encarecer, e às vezes um micrômetro interno, só um desses, né? Que tu tem ali uma capacidade de medição de 5 milímetros,
ele custa R$2.000, um micrômetro apenas, tá? Então, aqui seria a faixa de medição, tá? Então, uma faixa de medição de 20 a 25 milímetros, ele mede só essa faixazinha de 5 milímetros, ele custa um valor bem alto, tá? Depois a gente vai ver os tipos de micrômetros. Aqui pensando também da mesma maneira que tinha no paquímetro nônio, o micrômetro também tem nônio, né? Eu prefiro fazer a leitura automaticamente aqui, ó. Aqui a gente consegue tentar, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó. A gente tenta interpolar esses dois riscos aqui, ó. Então vamos fazer a leitura que nem ele fez ali, né? Ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. 20 milímetros. Passou o 5 aqui, passou. Então aqui que era 50, aqui é 55, 60, 61. Né? E aqui, se tu pegar e interpolar essa distância desses dois riscos aqui, ó, você não concorda comigo que ele aqui no meio seria 5 e ele está mais ou menos na região de 8 ou 7? Interpolando, tá? Se a gente colocar uma escala de 0, aqui é 0 e aqui no final é 10. Então um pouquinho para baixo aqui é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 novamente. E a gente interpolando aqui, a gente dá um valor de 8, 7. Tá? Vamos colocar 8. Então fazendo a medição aqui direta, nem vou ver a conta, tá? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passou 5, passou. 20,618. 20,618. Ó, 20,618. O que ele somou? O meio que está aqui, né? Essa distância que passou esse risco de baixo. Somou o meio. Você botou 110, que é isso aqui, ó. 110. Depois botou essa interpolação, esse 8. Só que ele não interpolou, ele fez a leitura no nônio. Então ele botou aqui o risco 8, ó. Quem que tá qual dos tracinhos está coincidindo ali? É o 8. Aqui pra gente aqui tu vê com facilidade, mas no micrômetro isso aqui está gravado justamente ali no tambor. Desculpa, na bainha isso aqui está gravado. E tu tem que olhar aqui, ó, o tambor com a bainha, é quase que inviável tu fazer essa leitura. Tu tem que virar a cabeça, é muito complicado. Tem que conseguir virar o instrumento. Né? Eu não gosto, tá, do nônio em micrômetro. Às vezes os micrômetros vêm gravado o nônio no tambor, esses skins para tu olhar ali, mas tu pode visualizar ele aqui. É mais fácil tu pegar uma lupa, tentar interpolar aqui direto, do que fazer leitura ali. Praticamente inviável. Tá? Eu não consigo, não me adapto. Eu já fiz várias calibrações e mesmo fazendo a calibração do nônio, eu não utilizava o nônio. Tentava fazer leitura direta aqui. Fazia uma verificação do nônio, se ele está correto, né? Mas para mim a leitura da calibração eu fazia aqui. Aqui novamente micrômetro em polegada, pulamos, tá? Nunca precisei medir com micrômetro em polegada. Tá? Se for preciso para você, mas eu nunca em mais de 25 anos de mecânica aí não precisei. Tá? Só se você for para a Inglaterra ou para os Estados Unidos trabalhar, né? Então a leitura do micrômetro com nônio, mostrando novamente aqui, ele fez aqui a medição. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui são as recomendações. Isso aqui no curso seria o mais correto, então vamos tentar fazer a leitura rapidamente, né? Aqui ele fala para selecionar bem certo o teu micrômetro, okay? Em relação à exatidão, faixa de medição. Tá? Então, vou meter uma peça de 60. Não adianta tu querer ir lá com o micrômetro de 0 a 25 ou de 0 a 50, 25 a 50. Se a peça tem 60, tu vai selecionar um micrômetro com faixa de medição de 50 a 75. É sempre de 25 a 25 milímetros. O externo. Evita choque, queda, arranhão, ferrugem, impurezas. Então, o micrômetro é muito preciso. Geralmente, ele está dentro da caixinha, se guarda dentro da caixinha. Então, tu vai pegar o micrômetro com uma caixinha, tu vai abrir ele, e ele está lá protegido dentro da caixa. Uma caixinha, às vezes, de plástico ou de madeira. Tá? Então, ele está bem protegido ali.
Não pode ter choque entre as. Eu falei para vocês que a ponta de metal duro, qualquer choque entre a peça e o micrômetro vai danificar. Então tu tem que entrar lá com muita precisão na peça, abrir ele, colocar ele dentro da peça e fazer a medição. E quando tu faz a medição, executar as medições aproximando as faces. Então tu aproxima aqui, girando então a bainha, o tambor, desculpa, aproximando o tambor e depois tu vai ali na catraca. E daí tu dá 3 voltas praticamente na catraca. Então, como ele diz aqui, ó, e com o dispositivo de fricção, que é a catraca, a fim de obter uma força de medição constante, recomenda-se 2 ou 3 voltas após o encosto das faces da medição na peça. Tá, então tu não aperta o tambor, tu gira aqui, ó. Aí tu vai fazer uma força de medição bem precisa. A gente vai ter a prática, tá? Com um micrômetro. Aqui eu não consigo chegar, tá? Meu Windows está aqui o tempo da gravação. Não sei o que está escrito aqui, vou pular e vocês leem. Não retirar o micrômetro com a trava acionada. A leitura deve ser efetuada com o micrômetro sobre a peça. Então essa trava aqui, ó, tá? Tu não pode travar aqui e tirar o micrômetro. Tu vai arranhar a peça e tu vai arranhar as faces do micrômetro. Tu tem que fazer leitura na peça. Ok? Ao guardar o micrômetro, deve-se manter as faces de medição ligeiramente afastadas e a trava livre. Então, se tu guardar o micrômetro, tu vai travar aqui, tu vai cansar a trava. Então, tu não pode travar, tu tem que deixar ele aberto. E também tu não pode fechar o micrômetro. Se tu fechar ainda, aplicar uma força, esse arco ele vai se deformar. Vai ficar deformado e tu vai perder o paralelismo das faces. Então, tu nunca pode fechar o micrômetro totalmente. Fazer a medição evitando erros de paralaxe. Tá? Existe também um suporte para micrômetro, tá? Então tem que prender certamente no arco. Isso aqui a gente vai ter que ver na prática. Vamos ver se ele vai mostrar o suporte de micrômetro. Sempre recomendado então 20 graus Celsius para fazer a medição. Evitar impulsos antes de encostar as faces. Então quando se tu pegar e tu girar, tu vai ver que ele gira bem fácil assim. Ele não é travado, né? Não, que não parafuso na hora que tu gira. Ele é leve. Tu vai ver que ele é bem levinho. Então se tu embalar ele, fazer com força, ele vai girar. E nisso tu faz uma rotação veloz e pode bater a face na medição. Então isso vai gerar um erro. Então tem que sempre estar guardado, né? Aplicar uma camada fina de óleo, talvez aqui na região do fuso, tá? Mas tem que ser aquele óleo bem fininho, aquele óleo cinza. De repente sempre tem aqui um olhinho para botar uma única gota de óleo ali. Não pode lambuzar o micrômetro de óleo, tá? Isso não se faz. O óleo também não é muito recomendado ficar passando óleo no instrumento. Talvez a cada um mês, se tu usa muito, botar uma gota de óleo nessa região aqui dentro, aqui, tá? Do fuso. Um óleo bem fino. Isso aqui não precisa nem falar nada, né? Deixar o instrumento no chão. Então sempre guardar aqui tem um estojo, né? Não pode expor ele a calor. Cuidar com rebarbas nas peças. Fazer o teste do zeramento, né? Sempre numa referência de 20 graus Celsius. Ou seja, quando tu fecha ele vai ter que estar alinhado bem certinho, 0 com 0. Se tu vai fechar as duas faces aqui, né? E tu fizer a leitura, tem que estar certinho, 0, 0. Se tiver um erro inicial, esse erro vai estar constante em todas as suas peças. Por exemplo, fechei aqui, professor, e está com 2 microns a mais. Então toda peça que tu medir vai ter 2 microns a mais. E sempre limpar com pano limpo, né? Cuidado com pano sujo, né? Já vi colega meu estragar o instrumento porque pegou um pano todo encardido de óleo e acabou apagando os riscos. Isso aconteceu num instrumento de medição, tá? Não é um micrômetro, mas foi um projetor de perfil. Ele passou na tela e apagou as linhas, porque a estopa estava com óleo. Então tomar muito cuidado, tá? Com limpeza de instrumento. Tá? Aqui fala um pouco sobre as normas, né, que utiliza para o micrômetro. E aqui ele está dizendo, então, sem nônio é a resolução 0,1 micrômetro
com o nono de 0,01. Eu digo para vocês o seguinte, todo o micrômetro você consegue tirar uma medida em microns. Até porque, qual é o nome do instrumento? Micrômetro, né? Então é micron. Não é centésimo. Se fosse centésimo, seria centômetro. Não existe centômetro. O que ele está dizendo aqui, né? Que o valor da leitura é 0,01. Não é centômetro, é micrômetro. Só que aí tu faz a interpolação. Tá? Então eu considero isso aqui um erro. Tá? Claro que ele vai ter uma resolução de 0,01. Mas o valor da leitura mínima é 0,01. É micron. Alguns erros do micrômetro, tá? Então, um erro devido ao estado das superfícies, aquelas superfícies de contato, que são a planeza, um erro de paralelismo das faces, erro de perpendicularidade entre as faces, erro do passo micrométrico, que é muito difícil de ter, tá? Se você comprar um instrumento bom, um erro no passo micrométrico inexiste. Erro de leitura do ajuste do zero, isso aqui sempre tem que sempre ficar de olho. Erro devido à deflexão do arco, então na hora que tu faz um aperto demasiado, devido à pressão de medição. Aqui então seria um processo de calibração e ajuste. Ó. Então existe uma peça que ele está colocando aqui, ó, que ela é uma peça de vidro, né? Ele seria um acrílico. Então é uma peça aí que ela tem duas faces planas. E na hora que tu coloca essa face em cima da tua face de medição, verifica aqui o que vai aparecer algumas chamadas de franjas de interferência. Então você consegue então cada franja tem esse valor aqui, ó, 0,32 micrômetros. Você consegue fazer a calibração do micrômetro. Então isso tem que ser no laboratório. A gente tem esse seria o plano óptico, né? Tem dois equipamentos, o plano óptico que ele está medindo a planeza. Existe também o paralelo óptico para verificar o paralelismo. Da mesma forma, são 4 paralelos, tá? Porque cada um verifica um quarto da volta. Então imagine, são posições padrão, então são 4 planos ópticos. Não sei se ele vai mostrar aqui para frente. Não. São 4 planos e um com valores diferentes do outro de espessura. Para cada um medir uma posição na volta, um quarto de volta. Então divide ali um círculo em 4, aquelas posições sempre vão mudar. Tu vai ter que verificar aquelas franjas, ó. Tendo mais que essa quantidade de franjas aqui, 0,32, tu vai somando, né? Eu acho que pode ter no máximo 3 franjas, né? Vamos ver aqui a norma, não estou lembrado. Tá, vai depender aí da... Então se tu tiver 3 franjas, né? Vai dar um erro de quase 1 micrômetro. Mas que isso já não é legal. Tá? Tem que olhar na... Ele diz aqui que o erro de perpendicular admissível não é previsto, mas é considerado englobado no erro do paralelismo. Diz que não tem um erro admissível, né? Mas existe sim, tá? Acho que são 2 ou 3 franjas, tá? Tem que dar uma olhadinha nessa norma de calibração dele, né? E aqui seria então os blocos padrões, tá? Então esses blocos padrões, ó, cada bloquinho desse aqui tem uma medida. Ó. É legal que ele tem essas medidas aqui, ele segue essa norma NBR 1164 e a GIS. A NBR é a norma brasileira e a GIS é uma norma japonesa, utilizada para calibração, tá? Então veja que são medidas, ó, sempre são assim, 2,5, 5,1, 7,7 são 10 pontos, ó, se somar no total, tá? É 2,5 mm, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25. Para quê? Para fazer justamente aquele giro, né? Então tu verifica que o micrômetro tu vai rotacionar o fuso e então pegar diferentes regiões do fuso. Para justamente analisar se o erro de paralelismo, porque daí aqui o erro de paralelismo vai aparecer para ti. Tu não vai conseguir separar o que é erro de paralelismo, o que é erro difuso, etc. Mas tu vai pegar o fuso em todas as regiões diferentes. E daí estando ok, tá ok. Né? Aí tu pode aprovar ou reprovar o teu instrumento. Agora aqui os tipos de micrômetro. Ó. Aqui a gente está vendo então alguns micrômetros
Esse aqui são hastes, tá, de profundidade para tu conseguir ir lá dentro do furo. Esse aqui é o micrômetro interno. Que vai mostrar pra gente aqui, ó. Então, micrômetro para medição externa, tá? Esse aqui é o mais comum, que a gente vai trabalhar com ele. Esse aqui é o micrômetro em V. Esse aqui acho que a gente nem tem no IFSC, tá? Mas é muito importante, principalmente em broca de 3 cortes. A broca de 3 cortes é utilizada para usinar alumínio. Então, imagine, são 3 cortes, né? É afastado 120 graus entre eles. Então é impossível tu fazer a medição aqui. Então, medir com 3 cortes é muito complicado, tá? Então teria que ter um micrômetro desse aqui. Algum com pontas especiais, é uma pontinha mais fina aqui também, ó, bem fininha. Externos, então esse aqui é um micrômetro externo, né, com 3 pontas, ó. Esse aqui é para furos grandes, esse aqui é para furo pequeno. Olha só, faixa de medição de 2 a 2,5. Então é um micrômetro só que mede com faixa de medição de meio milímetro. Para a gente ver quantos micrômetros que a gente precisa, né? Esse aqui tipo paquímetro, esse aqui é bem legal também, ó. Esse aqui é legal que tu consegue medir uma quantidade maior de diâmetros, tá? Ele é menos exato que esse aqui. Esse aqui é super exato. O micrômetro desse aqui é uma maravilha, tá? Ele te dá uma exatidão surpreendente. Veja que tu, vai medir de 2 a 2,5, tu vai ter uma incerteza muito pequena. Isso é muito bom. Esse aqui já não vai dar uma incerteza tão baixa. Você vai ter uma incerteza mais alta. Ele geralmente tem um erro de folga aqui, né? Ele está meio afastado do indicador. Então vai gerar um erro bem maior que esse. Esse aqui tipo tubular também não é muito preciso. Tá? Veja que esse tipo tubular aqui também ele está com as faces retas. Seria mais para medir um canal, tá? Esse aqui então de profundidade. Para tu medir profundidade, tu pode mudar as hastes aqui também. Vai ter também uma faixa de 25 mm só de medição. Verifica que ele utiliza geralmente os mesmos fusos, tá? Verifica que esse fuso aqui, que está aqui, ó, o parafuso, se tu desrosqueia esse parafuso aqui de trás, tu consegue colocar dentro desse aqui, ó. Também tu consegue colocar aqui dentro desses, ó. Então, verifica que esse tambor, geralmente se é a mesma marca, tu tira esse tambor fora, tira esse tambor, tu pode colocar esse tambor nesse e tu colocar esse nesse. Não tem problema nenhum. Porque é padrão. E às vezes tu pode tirar esse tambor e colocar em vários micrômetros, de 0 a 25. Então essa parte aqui não muda. O que vai mudar sempre é o tamanho do arco nos micrômetros, né? Como esse arco aqui, ó, como ele é maior, ó. Esses micrômetros que a gente tem né, de medição de roscas, também é meio difícil a aplicação, tá? Para medir uma rosca. A não ser que tu queira medir uma rosca que tu faça numa retífica, uma rosca retificada com muita precisão, para tu precisar de um instrumento desse aqui. Aqui medição de entalhes internos, eu nunca cheguei a trabalhar com um instrumento desse. Tá muito difícil essa aplicação aqui. Talvez uma medição especial, né? Usado talvez algumas peças. Esse trabalho seriado, isso aqui é interessante porque daí ele te dá aqui, por exemplo, tu tá vendo que tem esses dois traços aqui, ó, esse que tá aqui, esse aqui preto. Então tu bota a peça ali, tu levanta essa haste, bota. Se o ponteiro tiver entre esse e esse, está dentro. Se sair para fora aqui, está reprovada a peça. Então é interessante, né? Porque o micrômetro em si, como esses analógicos, tu precisa de uma boa iluminação, tu precisa de uma pessoa especializada para medir, de uma boa iluminação, de, por exemplo, uma boa vista, né? Tem que estar com óculos adequado, quem tem problema de visão. Então não é fácil não medir com micrômetro. Tem que ter uma boa visão, tem que ter uma boa iluminação, tem que ter uma boa prática. Aqui para medir materiais moles, como borracha, né? Então tu consegue definir a força de medição. Também nunca trabalhei com esse. Esse aqui para medição de engrenagens, tá? Que é um em disco. Tá vendo ali a aplicação? Esse aqui é arco raso. Esse aqui é bom só porque é difícil acesso, às vezes o arco atrapalha, tá? E depois seria também o digital, que não aparece aqui, né? Então o digital também, eu tenho visto bastante aplicação com o digital, tá? Tendência assim, quem tem dinheiro
é importante, pode comprar o digital, né? Mais rápido para tu fazer medição, tem um valor exato, né? Imagine, é muito bom o micrômetro digital, porque ele é em micron e ele tem uma exatidão muito boa, faz a medição muito rápida, não tem o erro de medição, que o erro de medição é normal tu errar uma medição com micrômetro. Às vezes também tem que medir 1, 2, 3 vezes, tem que fazer medição ali com o olho, às vezes tu perde 2 minutos, 3 minutos para fazer uma medição, uma pessoa com prática, para ter um valor exato, né? Então com o micrômetro digital é muito mais rápido, muito mais exato, só que ele também é muito mais caro. Para você ter uma boa série de micrômetros assim, digitais, tu vai ter um investimento aí gigantesco, 50 mil reais, 60 mil reais, brincando. Tu compra poucos micrômetros, tá? Tu compra alguma quantidade aí para tua empresa aí, tá? Mas é muito caro, tá bom? E agora aqui sim a parte mais legal, né? Que a gente faz as medições. Então a ideia é que vocês testem, né? Vamos perder uns 5 minutinhos aqui. Nossa aula já levou 31 minutos. Para a gente então faz alguns testes, ó. Então ele faz automático, né? Tu pode trocar a peça aqui, ó. Ele está girando ali, né? Então, de 0 a 25, ó, o tambor, tal. Aí a gente vai aproximar. Olha só que legal. Tá? Isso aqui vai fazer vocês aprenderem de boa. Então tem que conferir aqui, tem que dar o valor correto. Isso aqui tá bem fácil, ó. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Apareceu de baixo aqui, ó? Não, não apareceu, ó. O último é o de cima, é 14 milímetros. Tem mais meio? Não, não tem meio. Não apareceu. Ah, tá aparecendo aqui não. Esse tá para trás. O que importa é o último aqui, ó. 14 milímetros. 14, 45, 46, 47, 48. 14,48. Tá? Vamos fazer um teste. Ó. Se a gente conferir aqui, ó, verifica que ele quer 3 casas decimais. Então isso prova automaticamente pra gente. Ah, cacete. Eu não consigo apagar aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou bem em cima, pessoal, do X ali pra mim. Eu vou ter que parar a gravação.